A indicação de Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, mais votado do Brasil, para embaixador nos Estados Unidos, ganhou um entusiástico apoio do presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, embora não se saiba exatamente se ele já recebeu o pedido de agrément do Itamaraty. Normalmente o país primeiro pergunta: vocês aceitariam esse nome? Não sei se ele já viu, mas ele já ouviu falar e deu um apoio entusiasmado a isso. E parece que isso reforça a posição do indicado, lá no Senado, que o Senado vai ter que aprovar o nome dele, e tudo indica, antes mesmo desse apoio entusiasmado de Trump, já se notava que ele teria votos, sim, suficientes para ser aprovado. Então, até o presidente que indicou o próprio filho lava as mãos: o Senado aprovou, e o Trump quer. Então, a gente já vê um outro lado assim da possibilidade de uma nova fase de relações entre os dois países. Bom, uma outra questão que a gente vê aí parece que o presidente joga frases supostamente polêmicas, polêmica para quem qualifica de polêmica, não gosta dele e tal, não votou nele, e não quer que ele continue usando essas frases, afinal foi com essas frases que ele nos derrotou em outubro. De repente ele continua usando essas frases e vai de novo ganhar essas frases têm apelo popular, como, por exemplo, quando perguntaram sobre os 57 mortos lá no presídio, num confronto entre facções, que coleguinhas meus chamam de massacre, ele respondeu: vá perguntar para as vítimas desses bandidos. Isso certamente tem o aplauso do povo e tem o horror da intelectualidade e tal. A outra questão aí é quanto a esse debate, essa polêmica com o presidente da OAB, que ele disse que poderia contar o que foi que aconteceu com o pai do presidente da OAB, que teria sido justiçado pela sua própria facção. Aí a gente começa a ver, estudar, ele nos obriga a voltar ao assunto que deveria ser esquecido pela anistia. Anistia significa esquecimento. Mas a gente fala do assunto, aí a gente vê, a gente soma, teve 136 desaparecidos, entre os quais está o pai do presidente da OAB, teve 119 mortos pelas facções que tentaram derrubar o governo e implantar um regime comunista no Brasil, inclusive 43 civis e 3 moradores do Araguaia, e mais 219 mortos em confrontos durante esse período. Foi um período de 19 anos, dá um total aí de uma média anual de 25 mortos nesse confronto. Só para a gente lembrar que hoje, por ano, nós temos 65 mil homicídios dolosos. Mas, enfim, é um assunto que a gente deveria usar, mas não para exacerbar os ânimos no país, porque o objetivo da anistia foi a pacificação dos espíritos, porque os espíritos é que armam as mãos. Enfim, anistia é esquecimento. Tem gente aí mais animada que acha que essas declarações podem dar impeachment. O Supremo não vai se importar com uma coisa dessa, porque não tem onde qualificar, E lá na Câmara, por exemplo, só quem vai se preocupar com isso é o PT, o PCdoB e o PSOL, que não tiveram votos suficientes para impedir a passagem da reforma da Previdência, portanto. E por fim, eu queria concluir lembrando que essa questão dos índios lá, que apareceu cacique morto, parece que foi um confronto interno. Ou o cacique queria e a aldeia não queria, ou a aldeia queria e o cacique não queria, algum tipo de negócio com a mineração, com garimpo, com garimpeiros, talvez seja isso. E a propósito, aquele ouro que roubaram lá, quase 720 quilos de ouro que roubaram de Guarulhos, boa parte é de uma mineradora canadense, que ela sozinha produz 22% do ouro produzido pelo Brasil. A maior mina dela é em Paracatu, é a Kinross. Eu acho até, e esse ouro ia para o Canadá. O Canadá que é o 5º produtor de ouro do mundo. Não sei porque ainda precisa do nosso ouro. Deve ter negócios melhores do que nós para o nosso próprio ouro.
De Brasília, Alexandre Garcia. Este foi o comentário de Alexandre Garcia na Gazeta do Povo. Você pode ouvir este e outros conteúdos no seu WhatsApp. É só enviar uma mensagem para o número 41-3321-5999. Os podcasts da Gazeta do Povo e todos os conteúdos em áudio estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores. Basta buscar por Gazeta do Povo.